o grande temor não é a questão da prefeitura de São Paulo, mas é para o bolsonarismo este Pablo Marçal tendo à frente, por exemplo, se vitorioso for a Prefeitura de São Paulo, se credenciando a receber o espólio político eleitoral desse bolsonarismo sem Bolsonaro. Porque vamos lembrar uma coisa, o poder não fica órfão. E no médio prazo, o Bolsonaro, pelo menos pela via eleitoral, não volta ao poder, a não ser que uma grande manobra seja feita para perdoar a ineligibilidade que ele foi submetido pelas regras da Justiça Eleitoral. Para não me alongar muito, eu acho que encaixou sim. Tabata está sabendo fazer esse papel. E aí eu termino com uma coisa, Tânia, que eu li de alguém que disse o seguinte: Tabata é a melhor candidata para São Paulo que não será eleita. Né? É uma coisa para a gente ficar pensando como o coach empresário Pablo Marçal conseguiu capturar no imaginário do eleitorado paulistano uma coisa que outros candidatos que porventura tenham propostas, ideias e valores diferentes daqueles que são apresentados por Pablo Marçal não consigam progredir. Tem uma coisa muito interessante que é o atrito entre Carlos Bolsonaro e Pablo Marçal. Mas agora já passaram panos quentes, tudo ótimo entre eles, não tem problema nenhum, a ponto do Carlos Bolsonaro dizer que está com o coração mais leve. Ele escreveu assim, ó, conversei há pouco com o Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. É interessante isso, Naue, porque em um momento muita gente pensava assim, o rompimento do bolsonarismo com o Pablo Marçal, agora não tem mais reconciliação e etc. E não é nada disso. O bolsonarismo está tentando fazer pontes com o Pablo Marçal, porque se ele vier ao segundo turno, vão apoiar sem nenhum tipo de constrangimento, não é isso, Naue? Eles têm muita sinergia, talvez nesse primeiro momento, por acordos que foram feitos, não fica legal ser muito explícito no apoio a Pablo Marçal, mas num segundo momento eles embarcam com gosto, não? Bom, uma coisa que a gente teima em esquecer é que os Bolsonaro têm um nível de pragmatismo muito grande. Às vezes parece que, até pela estridência, principalmente do ex-presidente, que eles não têm pragmatismo, mas eles são pessoas muito pragmáticas. Você não fica na política tanto tempo se você não ostentar um determinado degrau de pragmatismo, e é sempre importante relembrar que antes de ser presidente da República, então o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi deputado por 28 anos. Então a gente não está falando de uma pessoa que não é afeta ao sistema de política. Então, com isso posto, esse pragmatismo vai se colocar. Por quê? Porque a oportunidade de você ver uma corrente ideológica que casa com aquilo que prega o bolsonarismo, pegando a prefeitura da maior capital do Brasil. Ou seja, você vai ter um refúgio ali, pelo menos num primeiro momento, para toda essa ideologia, e é um refúgio muito poderoso. Não é um refúgio numa região afastada, não é um refúgio num local que tem poucos recursos. É um refúgio extremamente poderoso, com capacidade de capilarizar ainda mais os debates e disputas que são provocados por esse nicho ideológico que nós temos aqui no Brasil, hoje muito forte. Então, esse pragmatismo está se demonstrando. Eu sempre fui cético quanto à possibilidade da família Bolsonaro permanecer distante do Pablo Marçal, principalmente porque, desde o início, me pareceu que ele teria um potencial de trazer problemas para o debate político como a gente conhece. E isso é outra coisa que parece faltar nos demais candidatos. Parece que algumas pessoas se encontram em 2014 ainda. As eleições mudaram, o debate político no nosso país mudou, houve uma degradação do debate do nosso país, e é preciso, de alguma forma, se adaptar a isso, é preciso, de alguma forma, responder a isso. Por quê? Porque, como muito bem dito pelo professor, a política não é só a zona da racionalidade, a política é também a zona do afeto, e ganha aquela pessoa que captura os afetos da maior parte da população. Então, não há como dizer que, fazendo uma campanha eminentemente técnica, com um discurso muito, como que eu vou dizer, enfadonho e cheio de jargões, expressões, que muitas das vezes passam batidas para a maior parte da população, eu vá conseguir vencer uma eleição nesse nível de visceralidade. Da mesma forma, muitas vezes as pessoas não se importam com o fato de que aquela pessoa que está liderando uma pesquisa só fala besteira. Por quê? Porque a gente também tem que levar em consideração o enfado da população com o sistema político brasileiro. Há esse enfado, e havendo esse enfado, você tem
um terreno fértil para que candidatos como Pablo Marçal sigam surgindo e sigam sendo muito competitivos no cenário político. Ele conquistou o poder e não conseguiu manter, né? Então ele perdeu a reeleição, o único presidente não reeleito depois do Estatuto da Reeleição aprovado aqui no Brasil. Mas eu fico imaginando o seguinte, essa aproximação de Pablo Marçal com a família Bolsonaro é uma aproximação que me parece aquela história de, pelo menos por parte dos Bolsonaro, de manter o inimigo muito próximo e não afastado. Porque eles já sentiram que Pablo Marçal é, de fato, uma potência e eles têm medo disso. E tem uma questão que, para mim, e eu escrevi isso no artigo que eu publiquei aqui no My News, tem uma questão para mim que é muito importante. O Bolsonaro foi um bom ator. O Bolsonaro ele conseguiu, mesmo sendo alguém, como lembrou Naue, estando na Câmara há 30 anos praticamente como deputado, ele conseguiu, em 2018, se apresentar como uma figura outsider, como alguém sincero, como alguém novo, como alguém que ia chacoalhar a política, a velha política, né? Agora, tem uma questão, o Pablo Marçal, ele é alguém que não está nesse universo político, ele é alguém que consegue conjugar, como eu também disse numa outra vez, essa retórica do coach como a teologia da prosperidade, e isso chega nas pessoas de uma maneira muito forte. Então, e aí eu sigo também junto com a Tânia, porque eu acho que em algum momento o Marçal sim vai querer se desgrudar, e já semana passada eu atendi o Estadão, falei com o Estadão, e já estão usando até o termo marçalismo. Então você vê, né, que todas as vezes que a gente coloca um ismo, não raro a gente está tratando de fenômenos de populistas, à esquerda ou à direita, mas de populistas que desprezam a própria política, o establishment e as instituições. Então, para mim, a figura do Pablo Marçal, você vê que eu já estou, sei lá, há semanas só falando de Pablo Marçal e não de outros temas, porque ele, de fato, ele é nuclear hoje na campanha eleitoral. Vamos ver, tem debate, né, Afonso? Tem debate agora no domingo, um debate de parceria do canal My News e da TV Gazeta. Então eu estarei lá na Gazeta ao vivo, depois, se tudo der certo, estarei aqui com vocês, mas é um debate que vai fervilhar, porque lembrando que no último debate, né, o Boulos não foi, o Nunes não foi, e o Datena não foi. Foi Tabata, Marina Helena e o Pablo Marçal. E num determinado momento, né, Tânia, a Tabata falou o seguinte: covardes não são aqueles que não vêm também apenas, mas aquele que vem e não responde. Então a coisa está num nível eletrizante, e o Pablo Marçal entende isso, e a família Bolsonaro entendeu isso, porque a pergunta é assim: terminou Bolsonaro inelegível, né, Naue? Bolsonaro terminou inelegível, o que se perguntou? Quem vai herdar esse espólio? As pesquisas indicam Michele Bolsonaro, Tarcísio Freitas, Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Praticamente não se fala mais nada disso, até porque o foco é a eleição municipal, mas está todo mundo com medo do fenômeno Pablo Marçal.